título dessa mensagem é: somos santos ou pecadores? 2 de Coríntios, capítulo 4, iremos ler do versículo 10 até o 13, e depois na 2 de Pedro 3, diz assim, olha: trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus Cristo no nosso corpo, para que a vida de Cristo Jesus se manifeste também em nossos corpos mortais. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: criei, por isso falei. Nós cremos, também falamos. Vamos repetir esse 13? 1, 2, 3. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: criei, por isso falei. Nós cremos também, por isso falamos. 2 de Pedro 3, versículos 15 e 16. Mas não feche essa âncora aqui da mensagem que está em Coríntios, tá bem? E tende por salvação a longanimidade de Jesus nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo nos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto com todas as suas epístolas. Há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Oremos. Bondoso Deus e eterno Pai, Pai eterno, Pai bondoso, Pai justo, Pai santo, Pai querido, Pai amado, louvado seja o teu nome para sempre. Te agradecemos por mais essa oportunidade que temos, ó Pai, de estar mais uma vez, ó Deus, na tua casa, reunidos como a igreja. Eis aí, meu Deus, a tua palavra que foi lida nesta hora. Venha, meu Senhor da vida, fazer notória a tua presença e ministrar sobre nós as tuas verdades, a palavra que é a verdade. Te pedimos isso em nome de Jesus. E abençoe, ó Deus, se há algum que ainda esteja a caminho desse lugar. No nome santo do teu Filho amado Jesus Cristo, nós repreendemos todo mal, toda entidade maligna, todo espírito imundo e toda palavra de maldição, em nome de Jesus. Amém. Amados que irão assentar-se, por favor. É uma grande pergunta, né, que se faz: o que nós somos? Santos ou pecadores? Perfeitos ou imperfeitos? E é com base nessas duas afirmativas que nós vamos começar esse texto, essa mensagem. Mas eu já começo falando de algo de extrema importância, de se entender que o Evangelho é algo que está baseado em um livro, em palavras. Este livro é um livro profético, é um livro de instrução, é um livro a qual, através da palavra, tudo se manifesta. E o diabo tem usado imperadores, governadores e presidentes para destruir esse livro, para impedir que as pessoas tenham acesso a esse livro, porque esse livro é a palavra de Deus e contém a verdade. Só que, onde está o perigo? Quando nós não entendemos a palavra. E nessa palavra profética, nós entendemos a importância do que nós afirmamos. Aqui no texto que nós lemos em Coríntios diz assim: criei, por isso falei.
Com base nesse texto e em algum outro texto, há pessoas que criaram uma coisa chamada confissão positiva. O que quer dizer isso? Se você falar, vai acontecer. Isso não é bíblico. Mas é impossível a gente não perceber que a palavra de Deus é profética, e uma das provas que determina que nós cremos é o que nós falamos. E a própria palavra diz que fala a boca o que o está cheio. Nós vamos observar naquele episódio onde o profeta Balaão foi chamado para profetizar maldição sobre Israel. Por que que pagaram ele para fazer isso? Amados, porque a verdade é assim que funciona. O interessante é que algumas pessoas não param para ler toda a história de Balaão, não é verdade? E pensa que ele desistiu do seu intento. Não. O próprio apóstolo Pedro vai dizer: caíram na condição de Coré e na maldição de Balaão. Então, naquele episódio a mula fala, ele desiste de fazer o que queria fazer, mas mais lá na frente ele fala, ele aconselha os moabitas uma forma de fazer com que Israel fosse destruído, que era fazer com que os homens de Israel se relacionassem com mulheres estranhas moabitas, e assim eles minaram Israel. O que quer dizer isso? Quer dizer que quando nós não damos atenção à palavra e aceitamos a doutrina da igreja corrompida, que simboliza a prostituta, nós estamos fadados ao fracasso e às derrotas. Então, o mais incrível disso tudo é que o inimigo nunca vai usar nenhum outro livro para tentar nos destruir, certo? Eles não queriam qualquer pessoa para falar para Israel, que o Israel não ia ouvir. Eles queriam alguém que fosse profeta de Israel. Então, eles não vão usar outra palavra para tentar nos destruir. Ele vai usar a própria Bíblia e alguém se dizendo pastor ou qualquer coisa que seja. E o ponto é, nós falamos e cremos. O texto está dizendo assim: crie, por isso falamos. Mas se você observar esse texto, o ponto alto desse texto não é só que está dizendo que crie, por isso falei, e depois ele ainda repete: nós também cremos e por isso falamos. Mas o ponto alto mesmo desse texto está no que nós lemos anteriormente. E ele repete também, observe, irmão, o judeu, quando Jesus ele queria chamar a atenção do povo, ele repetia: na verdade, eu vos digo. Quando ele repete algo, ele quer enfatizar, ele quer chamar a atenção. Então nós vamos observar que ele fala: crie, por isso falei, e vai repetir: cremos e por isso falamos. Mas agora, anteriormente, ele vai repetir uma coisa. Observe que ele repete, observe, no 10: trazendo por toda parte a mortificação do nosso Senhor Jesus no nosso corpo, para quê? Para que a vida de Cristo se manifeste em nossos corpos mortais. Agora ele vai repetir de novo, quer ver? E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus. Para quê? Para que a vida de Cristo se manifeste em nossa carne mortal. Bom, trazendo para a pergunta que nós fizemos: somos santos ou pecadores? Que nós somos, igreja? Há quem diga e fala: eu sou um pecador. Há quem diga: eu sou um miserável pecador. E a pergunta é: procede essa afirmativa? Não. Se a vida de Cristo se manifesta em nossos corpos mortais, e Paulo repete por 2 vezes, como que somos pecadores? Então, um dos motivos pelos quais muitas pessoas hoje são derrotadas na sua vida espiritual é porque elas falam no que creem,
elas que são pecadoras. Só que a Bíblia não fala isso. E nós vamos dar uma olhadinha aqui na palavra para ver o que a Bíblia diz. Mas onde aparecem as distorções? É quando alguém pega um texto e cria uma doutrina, e nem percebe que aquela doutrina criada por um texto colide com todo o restante da Bíblia, para frente e para trás. E o pior, a falta de estudar a Bíblia leva essas pessoas a acreditarem: oh, eu sou um pecador, oh, eu sou um miserável pecador. Eu já vou começar assim, ó. Eu já vou começar metendo o pé na porta. Amados, que nós somos pecadores, como é que em Romanos 5, versículo 8 diz assim? Vamos abrir, só para a gente degustar essa palavra gloriosa que está em Romanos. Romanos 5, versículo 8. Diz assim: mas Deus prova seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Quando nós éramos ainda pecadores. Então quer dizer que não somos mais, né? É o que alguém tem dúvida disso? Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Não é eu que estou falando, irmão. É a Bíblia que está na tua mão que afirma que quando ele morreu, a gente ainda era pecador. Agora não somos mais. Pegou? Mas onde que aparece essa distorção? Aparece, amados, porque eu li um texto e criei uma doutrina em um texto. Mas observa aqui, o que Pedro fala lá na frente? Que algumas pessoas pegam as epístolas de Paulo, aonde há pontos difíceis de entender, e torcem. O inimigo sabe, quando ele faz você dizer que você é aquilo, você traz à existência o que? Amados, a Bíblia fala que o mundo foi criado pela palavra. A Bíblia fala que o mundo está firmado, sabe em quê? Adivinha em quê? Na palavra de Deus. Então, se eu usar a palavra de Deus corretamente, eu sou vencedor, eu vivo milagre, eu vivo libertação. Mas se alguém distorce a palavra, e não fique assustado que foi esta arma que o inimigo usou contra Jesus lá no monte, eu e você podemos ser derrotados. Então vamos começar a olhar a palavra, o que diz. Amados, abra agora, vamos a João. Primeira epístola de João, capítulo 3, versículos 6 e 8. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou para desfazer a obra do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Ainda em João, também vai dizer que aquele, capítulo 5, ainda no capítulo 5, aquele que é nascido de Deus não comete pecado, e o maligno não lhe toca. Cinco 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, 1 de João, capítulo 5, versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, porque o que é nascido de Deus é
porque o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. O texto está dizendo que quem está em Cristo não peca. Então, a palavra fala que quem é nascido não peca. E vai dizer mais, fala que nós somos pecadores. O texto de Romanos falou que Jesus morreu quando nós ainda éramos pecadores. Mas vamos aqui ver alguns livros, alguns versículos. Bom, sob a égide da velha aliança que foi feita com o sangue de um cordeiro, em Levítico 20, versículo 5, está dizendo, Levítico 20, versículo 5, versículo 7. Portanto, santificai-vos e sede santos, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Sede santo, porque eu sou santo. Está no Velho Testamento. 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16. Primeira de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Portanto, escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Santo pecador, igreja? Santo, irmão. Separado, exclusivo. Tito, Tito 1:8. Mas dada a hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante. É o que nós devemos ser. Agora, 1 de Coríntios 3, versículo 17. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Eu estou mostrando primeiro as afirmativas de que nós somos, para depois a gente ler algo que alguém leu, não entendeu e saiu verbalizando por aí, e repetindo. E o inimigo fica batendo palma quando a gente fala, né? Eu sou um pecador, eu sou um miserável pecador. Ele adora isso. Mas antes de a gente ler, eu gostaria de ler isso ainda com você, na 2 de Timóteo, capítulo 3, versículo 17. Santos ou pecadores? Santos ou perfeitos? 2 de Timóteo, capítulo 3, versículo 17 diz: para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Só mais uma agora, Colossenses 1, versículo 28, para a gente ir no ponto. Colossenses 1, 28. A quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. Eu peguei e dei uma garimpada. Se a gente for começar a ler aqui, você vai ver um monte de coisa dizendo que nós somos santos, purificai-vos, nós somos puros. A gente vai passar a noite inteira aqui só dizendo quem nós somos em Cristo. Que miserável é o diabo. Miserável é o diabo.
Anota aí, miserável é o diabo, que nem a chave da casa ele tem mais. Você não é miserável coisa nenhuma, isso é palavra do diabo para você. Mas pastor, vamos lá então. Sabe qual é o problema das pessoas, irmãos? Lê o texto, não lê o contexto. Pega um texto isolado e cria uma doutrina. E nós lemos na 2 de Coríntios, no capítulo 4, versículo 13, por isso falei. Marque aí, que é a nossa âncora. E onde é que começou essa bagunça toda aqui? Começou, está lembrado que nós lemos que Pedro disse? Que Paulo, segundo a sabedoria que lhe foi dado, em suas epístolas, onde há pontos difíceis de entender, que os indoutos torcem. É isso que nós lemos. 1 de Pedro 3, 15 e 16. Segunda, quer dizer? Que os indoutos em inconstância torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. E qual o texto que eles distorcem? Romanos capítulo 7. Vamos lá? Amados, quando a gente lê esse texto, Paulo não está dizendo o que era em Cristo. Paulo está dizendo o que nós somos sem Cristo. Amados, se o Espírito Santo sair de mim e de você, se nós nos afastarmos de Cristo, nós somos miseráveis pecadores. Mas depois que aquele homem verteu o seu sangue na cruz do Calvário, nós nos tornamos santos em Cristo. Ele não verteria aquele sangue sem o propósito de nos santificar. Romanos 7. Não vamos ler o texto todo. Vamos ler o versículo 15 para começar, que diz assim, olha: porque faço o que não apravo, o que eu quero eu não faço, mas o que aborreço isso eu faço. (19) Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero esse faço. Amados, se ele estivesse dizendo isso aqui, dizendo ele em Cristo, a Bíblia estava colidindo, porque você vai ler várias vezes se dizendo: façamos o bem em todo tempo, porque a seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecido. No capítulo 8, que sucede ao capítulo 7, ele vai dizer, amados, que aquele que está em Cristo não anda sob o domínio do pecado. O Novo Testamento está recheado de palavras dizendo: façamos o bem. Como que eu posso usar um texto, que ele diz que o bem que eu quero eu não faço, contra 30 que diz para façamos o bem? Então já começa você entendendo que ele está dizendo que o bem que eu não quero eu não faço, o homem em si mesmo. O homem em Cristo, ele faz. Por isso que Pedro falou, eles torcem. Mas como é que a gente temos essa certeza? Bom, a primeira coisa é se entender isso que eu vou falar agora. Ele diz no 24: miserável homem que sou, quem me livrará o corpo desta morte? Ele é uma pergunta. Aí no 25 ele responde: dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor,
assim que eu mesmo com o entendimento sirva a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Aqui ele dividiu. Com a carne, irmãos, nós servimos a lei do pecado. Só que nós precisamos entender a primeira coisa nesse texto. Presta atenção no que eu vou falar agora. A Bíblia, no seu original, ela não foi dividida em capítulos, ok? E essa divisão aqui, ela não foi feliz. Essa divisão do 7 para o 8, ela foi equivocada. Como é que a gente descobre? Bom, você que é universitário, você que é estudante, vai entender que essa palavra, portanto, ela é um conectivo. É uma continuidade. Então, o capítulo não poderia ser dividido aqui. Ele faz uma pergunta, miserável homem que sou. Ele dá uma resposta e ele fala, portanto. Quer dizer que é uma pergunta, é uma resposta e a conclusão. Então, jamais poderia ter sido dividido o capítulo nesse 8. Isso não está no original, irmão. Isso não é eu que estou falando. Porque, por ter sido dividido aqui, alguém não consegue entender que a conclusão do pensamento incide no 8. Bom, então vamos entender aqui. Dá uma respirada fundo, vamos entender o que Paulo está tratando aqui. Bom, Paulo está tratando, e a Bíblia trata de leis, ok? Bom, nós temos, o mundo, ele gira em torno de leis, irmão. Aliás, tudo gira em torno de leis, ok? A lei da natureza, se ela for quebrada, é um desastre. A lei da natureza funciona o tempo todo. A água sobe, se condensa, vira chuva, cai e por aí vai. A natureza é a mesma coisa. No reino animal, no reino vegetal. As leis do país, se não funciona, no Brasil não funciona bem, né? Mas deixa isso para lá, outra história. Mas também temos, qual é a outra lei? Temos a lei da natureza, temos a lei do país, temos a lei da física. Você não é doido de pular de cima de um prédio, né? Que vai virar mingau. É uma lei que não pode ser quebrada. Então o mundo gira em torno de leis. Tudo gira em torno de leis. As leis do país, a lei da natureza, a lei da gravidade. As leis de trânsito. Imagina bem, se alguém se imagina, não, eu não vou na faixa eu quero ir para lá, mas eu vou na outra faixa. Vai colidir. Ah, não, o sinal está vermelho? Não, vermelho nada, eu vou atravessar. Tudo gira em torno de leis, irmãos. Mas isso o homem não criou. Isso quem criou foi Deus. Ele é o criador de tudo. Então, antes de Cristo, nós estávamos em qual lei? Igreja? Na lei de Deus. Aliás, nós não, né? O povo judeu. Quando Cristo vem, ele traz a nova lei. Por isso que fala, a lei e os profetas duraram até João. E qual lei que ele traz? A lei do Espírito. Veja o que vai dizer o versículo 8. 2. Porque a lei do Espírito de vida em que Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então, um dos erros, a gente até fala, né? Irmãos, nós não estamos na lei, estamos na graça. Só que nós estamos numa lei sim. Nós estamos na lei do Espírito. O próprio apóstolo Paulo lá em Coríntios vai dizer: fiz como que estando sem lei, não estando sem lei para com Deus. Só que é diferente. É a lei do Espírito que nós estamos. Então veja bem, amados. Só que quais as leis que regem o homem? Tá? Sem ser a lei da natureza, sem ser a lei jurídica, sem ser a lei de trânsito. 3 tipos de lei aqui nós vamos identificar, ok? Lei de Moisés, Paulo fala nela em Romanos, certo? Vai falar no capítulo 6. Qual outra lei que tem? Falei agora, a lei do Espírito, a que nós estamos vivendo agora. E qual é a outra lei que existe, que o mundo está nela? O povo judeu estava na lei de Moisés, certo?
Os gentios estavam também numa lei. Irmãos, o homem aqui na terra não vive sem uma lei. Ou ele estava na lei de Moisés, ou ele estava numa lei chamada, qual é a lei? Lei do pecado e da morte. Qual é a lei do pecado e da morte, igreja? A alma que pecar, essa morrerá. Então, vou repetir de novo. 3 tipos de lei. Lei de Moisés, que o povo de Deus vivia. Lei do pecado e da morte, que o mundo vive, irmão. O mundo está morto. Morto, por quê? Porque o aguilhão da morte é o pecado. Quem vive no pecado está dominado pelo diabo. Morte de todas as formas. Morte da sua alegria, morte da sua paz, morte física também. Agora sim, agora vamos para o texto. Olha o que ele diz. Ele faz uma pergunta no 24, miserável homem que sou, quem me livrará o corpo dessa morte? É uma pergunta. Ele responde com alegria. Observa que ele não responde com tristeza. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim como eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Agora, só que tem um detalhe. Portanto, isso é continuidade. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Sabe o que o texto está dizendo, irmãos? Paulo fala, miserável homem que sou, quem vai me livrar? Ele fala que ele dá graça. Por que ele dá graça? Porque na carne, se ele estiver na carne, ele serve a lei do pecado. Só que agora ele vai explicar que não há nenhuma condenação para quem está em Jesus, que não andam segundo a carne, irmãos. Ele vai dizer agora no 2, que essa lei que Cristo traz, que se chama lei do Espírito de vida, nos livrou da lei do pecado, da morte, nos livrou de ser miserável, irmão, nos livrou de andar segundo a carne. Crente não é miserável pecador, não, crente é santo. É o texto que está dizendo isso, irmãos. Ele está explicando aqui que quando Cristo vem, Ele nos livrou da potestade das trevas, Ele nos livrou dessa lei, que a alma que pecar morrerá, que é a lei do pecado e da morte, e nos colocou na lei do Espírito. Mas como é que você entende isso? Quando você lê o texto todo. Então, o texto por si só explica que Paulo não está dizendo que ele não fazia o bem, ou que ele era dúbio, uma hora ele fazia o bem. Paulo está dizendo que nós, segundo o homem carnal, o bem que nós queremos fazer, a gente não faz. Olha o que a palavra fala. Ao homem é dado uma vez só morrer e segue-se o juízo, e as suas obras o sigam. Que obras? Tiago, a fé sem as obras é morta. Então eu faço bem sim, amados. Faço bem. Quando é que nós fazemos o bem? Quando nós estamos na lei do Espírito. Agora, o que é estar na lei do Espírito? É estar na igreja? Só estar na igreja? Não. Não anda segundo a carne, anda segundo o Espírito. E se continuarmos a ler aqui, amados, o capítulo 8, ele vai dizer, vamos continuar lendo? Deixa eu só molhar a palavra aqui rapidinho. Agora, o restante desse texto de capítulo 8, ele vai reafirmar a nossa vida em Cristo. Preste bastante atenção, que o capítulo 8, ele destrói essa narrativa que somos miseráveis pecadores. Se você até hoje, você falou que você é miserável pecador, talvez esse é o motivo que você não consegue vencer a sua vida espiritual. A partir de hoje fala, eu sou santo. Vamos ler o 3. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho de semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado aonde? Na carne, irmão. Dá uma paradinha, só uma paradinha aqui. Ouviu o que o texto falou? O pecado, irmão, ele está trancafiado na carne. Quando Cristo vem, é como se ele pegasse uma cadeia, ok? E faz, pecado, a tua jurisdição
é só a carne, daqui tu não passa. Condenou ele lá, tu está condenado na carne. Se você anda em espírito, tu não peca, meu amigo. 4. Para que a justiça da lei se cumprisse em quem? Em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que estão segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, amados, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Cristo Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viver segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus, porque não recebeste o espírito de escravidão outra vez para andardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. Percebeu, amados? Pelo Espírito nós mortificamos as obras da carne. Por qual Espírito? Nosso. O Espírito Santo, no nosso espírito, observa que esse Espírito aqui está em letra minúscula e o próximo está em letra maiúscula. O Espírito Santo em nós alimenta o nosso espírito e ele fica forte. Ele fala: carne, fica no teu lugar, que eu vou fazer a vontade de Deus. Isso é evangelho, irmão. Como Cristo morre e paga o preço por você de sangue, e você vai dizer que você ainda é miserável pecador? Tu está se amaldiçoando, crente. Mas a pergunta é: o que é pecado? O que é pecado, igreja? Pecado significa errar o alvo. Pecar, errar o alvo. Então pega essa palavra: pecar, errar o alvo. Então, amados, nós não somos pecadores. Quando nós pecamos acidentalmente, é um acidente de percurso. Então, entenda bem, amados. Vou contar aqui uma história. Havia uma festa e de repente alguém começa a passar mal. Aí uma das jovens que estava na festa, percebendo que poderia ser problema de glicemia, ela observa que na bolsa da mulher que estava passando mal estava a injeção e estava tudo para ser aplicado. Só que, como é que ia fazer? Não tinha ninguém para aplicar. E aquela jovenzinha pequenininha, parecia praticamente uma criancinha, minguadinha. Não, pode deixar que eu faço. Foi lá, puxou, deu injeção na mulher e rapidamente a mulher ficou boa. E ela poderia ir a óbito. Aí a dona da festa: uau, você é enfermeira, eu não sabia. Eu falei: não, você é enfermeira sim? É impossível, como é que você consegue fazer aquilo tudo? Não, eu não sou enfermeira não. Para de bobeira, eu sei que tu é enfermeira. Eu estou querendo te perguntar se você é enfermeira, que eu quero te dar um emprego de enfermeira. Porque eu sou enfermeira. Não, senhora, eu não sou enfermeira. Como que tu é enfermeira? Para de brincadeira, eu sei que tu é enfermeira, eu estou vendo que tu é enfermeira. Você deu a injeção com a parceira. Não, é que a minha mãe sim, a minha mãe ela era enfermeira e ela cuidava da minha avó. Eu aprendi com a minha mãe a fazer as aplicações. A minha avó tinha esse problema aí. O fato daquela jovem aplicar aquela injeção transformou ela em enfermeira? Não. A jovem não era enfermeira. Aquela jovem ela era professora. Então, amados,
Por que eu fiz essa comparação? Nós em Cristo, irmãos, somos santos. Se pecamos, é quando erramos o alvo. O fato de nós pecarmos esporadicamente não nos transforma em pecadores. Como aquela menina não se tornou enfermeira porque aplicou a insulina na mulher, irmão. Você consegue entender isso? Pecar é errar o alvo. Agora, por que o diabo quer colocar na tua mente de você dizer que você é um miserável pecador? Para fazer que você viva aquilo que Deus não quer que você viva, porque tudo é profético. Nós lemos agora em Coríntios, crie, por isso falei. Nós também cremos e falamos. E quando você crê e você fala que eu sou perfeito em Cristo, acontece o que falam nos versículos anteriores: a vida de Cristo se manifesta nos vossos corpos mortais. Então, vou dizer para você, se porventura a vida de Cristo não está se manifestando no teu corpo mortal, observe o que você tem profetizado, porque se a tua boca está cheia da verdade, se o teu coração está cheio dessa palavra, na sua boca vai sair a palavra da verdade. Mas o problema hoje, amados, nos últimos dias da igreja na face da terra, o nosso desafio é desfazer a heresia, pregar o evangelho verdadeiro, porque a heresia é que faz a igreja ser derrotada. Ela é aquilo que ela não é, irmãos. E não é nenhum, como é que eu vou dizer, não é rasgar seda, não é inflar teu ego dizer que você é santo. É a Bíblia que está dizendo que você é santo, não é pecador. Não sou eu quem está falando. É a Bíblia, irmãos. Sede santo, porque eu sou santo. Não sou eu que estou inventando para você ficar legal e ser pastor. Não, irmãos. Nós merecemos isso, mas Ele pagou o preço, irmão. Ele morreu por nós para nos dar essa condição. E à medida que você fala, eu sou santo, eu sou perfeito, você faz aquilo que é uma das formas. A Bíblia diz que Deus chama a existência as coisas que não são como se já fossem. Quando você fala que você é santo, mas você ainda está falhando em alguma coisa, você atrai a santidade de Deus para você. Você consegue entender, amados? Santos ou pecadores? Santos, irmãos. Mas o capítulo não termina, porque Pedro não falou. Pedro, quando ele fala disso aqui, ele estava se referindo a esse capítulo, não tenha dúvida, porque se lermos só o texto de Romanos 7, sem entrar no 8, eu vou dizer que o que estão dizendo é que somos miseráveis e pecador e que não fazemos o bem. Só que a Bíblia é texto, contexto e as interligações. Está lá em Isaías, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Mas se nós formos para o Evangelho de João, nós vamos encontrar um problemaço lá também. O de João então ainda é mais sério, né? Vamos lá, vamos para João? Deixa eu olhar a palavra de novo. As epístolas de João, lá no finalzinho, perto do Apocalipse. Igreja, está gostoso ou não está, igreja? Tá, não está? Só palavra, irmão. Só Bíblia, irmão. É promessa de Deus, irmão. É triste que hoje a Bíblia fala errado, por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus, irmãos. Porventura, quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? A fé vem pelo ouvir. O aguilhão da morte é o pecado. Se você fala que você é pecador, que você é miserável, você atrai maldição para a tua vida e para a tua casa. É a Bíblia que está dizendo isso. Vamos agora para João. Vamos aqui observar. Nós já lemos João 3, vamos reler a primeira epístola de João, capítulo 3. Versículo 6 e 8. Diz assim, ó. Opa. Bom, esses três versículos vai dizer assim, ó. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não o viu nem o conheceu. Filhinho, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete pecado é de quem, amados? É do diabo, irmão. Tu vai ter coragem de continuar dizendo que tu é miserável pecador? Depois dessa? Eu acho que não, né?
Eu acho que não. Eu tenho escutado por aí, irmão, crente dizer: eu sou miserável. E Jesus morreu para você à toa, para tu viver no pecado ainda? Irmão, é porque não é um estudo, é uma pregação. Se você tivesse tempo hábil aqui, nós íamos navegar nessa palavra e ver quantas vezes a palavra fala, irmão, que nós não vivemos em pecado, nós temos vitória sobre a nossa carne, nós temos que nos apossar disso, sabe por quê? O aguilhão da morte é o pecado, e quando nós profetizamos que somos pecadores, o pecado se aloja em nós, trazendo morte na nossa vida, na nossa família. Isso é muito sério. Por que Israel perdeu a guerra? Porque havia o quê? Maldição. E a palavra de maldição se entra na nossa vida, na nossa boca, na nossa vida e na nossa casa, atrai a maldição, igreja. Não, eu não estou falando de algo, como eu vou dizer, não importante. É importante, irmãos. Eu tinha a ideia de pregar outra palavra. Quando eu cheguei aqui, aí os irmãos chegaram, eu estava anotando, você viu? Não, nada disso não. Prega sobre isso. Ser santo ou ser pecador. Aí eu tive que mudar tudo. Vamos lá? Bom, nesse texto aqui, pessoas estão dizendo aquele que peca é do diabo. Agora, onde que está? Agora eu vou mostrar para você aonde que está a confusão, ok? Agora nós vamos ler, ainda na 1 de João, o capítulo 1. Só um minutinho. Capítulo 1, agora, nessa mesma epístola, tá bom? De João, na primeira. Versículo 10. Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso, a sua palavra não está em nós. Aí você vai falar assim, aí o camarada que não entende a Bíblia fala assim, mas aí está havendo uma contradição. Aqui dizem que quem comete pecado é do diabo. Agora aqui no 10, que se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso, e a verdade está em nós. Bom, o fato de dizer que nós pecamos, não nos transforma em pecador, tá? Aqui está dizendo, se nós negarmos, nós mentimos, eu nunca cometo pecado, estamos mentindo. Se dissermos que somos pecadores, estamos nos amaldiçoando. Mas não parece que está uma contradição? É isso que eu estou falando, irmão. Se você ler só o texto isolado, você não entende, irmãos. É texto, contexto, interligações. Então pegou. No 1:10 fala, se dissermos que não pecamos, fazemos mentiroso. E agora no 3, 6 e 8, 6, 7 e 8 fala que comete pecado é do diabo. Agora, olha a conclusão disso, irmão. Vai estar no final do capítulo, irmão. Temos que ler a Bíblia em jejum e oração, para que Ele nos mostre aquilo que está nas entrelinhas. Presta atenção aqui, irmãos. Capítulo 5. Troquei de Bíblia, a gente fica perdido quando troca de Bíblia, né? Acho que eu não dirijo não, mas deve ser igual o cara quando pega um carro novo, né, irmãos? Fica tudo perdido, né? Onde é que é a marcha? Onde é que é o... Vamos lá. 1 João, capítulo 5, está na minha frente, eu não estava achando. Nós estamos no mesmo livro, capítulo 5. Se alguém lhe pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado que é para a morte, por isso não digo que ore. Toda iniquidade é pecado, e é pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, porque o que é nascido de Deus é gerado e conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Você prestou atenção no que esse texto aqui está dizendo, irmão, nesses 3 versículos? Se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará. No 18 vai dizer, todo aquele que é de Deus não peca. Então de que pecado que está dizendo aqui, irmão? Qual pecado que nós pecamos ainda? Pecado que não é para a morte. Quem está em Cristo é santo, porque não peca pecado para a morte. Quer ver uma coisa? Talvez você não parou para analisar, né? Por isso que eu convido, estude a Bíblia, irmão. Venha para o estudo da palavra. Presta atenção, amados, para você entender com clareza.
Estando em Cristo, nós não pecamos mais para a morte. Quando é que nós observamos isso, igreja? Observe bem. Uma das maiores armas que o inimigo usou para destruir a igreja, a própria palavra, dizendo que somos miseráveis pecadores quando não somos, ou dizendo assim: que isso, irmão? O que tem uma adulteradinha uma vez ou outra? Davi era homem segundo o coração de Deus, matou e adulterou. Errais muito, né? Por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. A Bíblia é: quem está falando? Em que tempo está falando? Para quem está falando? Quem fez? Em que tempo fez? E o que fez? Davi adulterou e pecou em onde, irmãos? Na velha aliança. O Espírito de Deus estava sobre Davi, mas não morava em Davi. O pecado carnal na lei não tinha o peso da graça. Na lei, ninguém era templo do Espírito Santo, igreja. Então você não pode usar a medida que Davi pecou e adulterou para nós agora, porque Davi não tinha sido cheio, não era templo do Espírito Santo. Talvez você não parou para pensar, né? Então vou refrescar a sua mente. A Bíblia não escondeu o adultério de Davi, ok? Ela não escondeu o erro de ninguém, não é verdade? Sim, sim. Então, me mostre na Bíblia um apóstolo que matou ou adulterou. Não tem, igreja. É a nova aliança, igreja. É novo Espírito, igreja. É vitória sobre a carne. É a lei do Espírito. É a supremacia da graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Por isso que na nova aliança você não viu apóstolo adulterando, evangelista adulterando e nem matando. Então você não pode usar a metria da velha aliança para agora para pecar. Por isso que você não pode de maneira alguma usar esse termo de miserável pecador para você, porque você está amaldiçoando você e trazendo maldição para a tua casa. Se você não sabia, hoje você aprende. E se você não aprendeu, eu lavo as minhas mãos, porque é o que a Bíblia, é o que o texto está dizendo. Você consegue perceber, irmãos? Por não entender a palavra, a bagunça que as pessoas fazem e aceitam maldições, igreja. Não há, irmãos. Pode ler o Novo Testamento várias vezes e não tenha dúvida, se um dos apóstolos tivesse adulterado, a Bíblia não esconde. A Bíblia não é esse livrinho que faz alguém virar um ídolo. Não, a Bíblia não esconde erro de ninguém, igreja. Mas nenhum dos apóstolos adulteraram e nem mataram e nem correram da morte. Amados, as pessoas querem misturar as duas alianças, irmãos. Amados, se na aliança velha, que era com sangue de touro, de cordeiro, coisas gloriosas aconteciam, a nova, irmãos, é com sangue de Cristo, irmãos. É superior, é extremamente superior. São melhores promessas, é nova aliança, é novo Espírito, irmãos. Então nessa nova aliança nós temos poder sobre a carne, nós podemos andar em santidade. Mas se acontecer um pecado, a palavra fala: filhinho, não pequeis, mas se pecardes, temos um advogado para com o Pai. Agora, não pecado de adultério, de matar alguém. Agora, por que hoje em dia se vê acontecer isso no meio da igreja? Porque hoje não se estuda mais a palavra, não se prega mais a palavra, não se leem a palavra e aceitam textos isolados que trazem maldições, irmãos. Nós somos santos e não pecadores, irmãos. Sede perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Sede santo, porque eu sou santo, é o que diz a palavra de Deus. E onde há santidade, a unção. Onde há santidade, o Espírito se manifesta. Onde há santidade, a paz, a cura, a libertação, a vitória, a prosperidade, a saúde. Não deixe palavras de maldição entrarem nos seus lábios e você se amaldiçoar e viver uma vida destruída. E o pior, usando frases isoladas da Bíblia, como o diabo usou frases isoladas para tentar derrubar Jesus, igreja. Então, amados, essa é a palavra de Deus para nós. E aí, santo ou pecador? Somos santos.
santos pecadores, igreja? Pecadores ou imperfeitos? Perfeitos? Perfeitos! Somos perfeitos, irmãos. Mas pastor, eu ainda estou errando aqui. Mas quando você profetiza que você é perfeito, você faz a mesma coisa que Deus fez com Abraão. Abraão era velhinho, a velhinha... Quando ele estava rachando lenha lá no povoado, a velhinha dele falava assim, ó: Abraão, vem almoçar. Sabe o que ele estava dizendo para Abraão? Pai de muita nação, vem almoçar. O povoado olhava: mas como é que pode? Essa velhinha chama o velhinho dele de pai de muitas nações, tendo velhinho. Mas a velhinha engravidou e nasceu Isaac, e a promessa veio. Então ouse falar a palavra: eu sou perfeito, eu sou santo. Mesmo que ainda haja coisas para melhorar, à medida que você fala eu sou santo, você traz à existência as coisas que não são como se já fossem. Triunfa em Cristo, vence em Cristo. Lá na cruz do Calvário, aquele sangue te deu vitória assim sobre a tua carne. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Vamos orar, igreja? Está gostoso aqui, né? A única parte ruim é que termina, mas eu sinto a glória de Deus aqui, irmão. Eu sinto que isso não quer tomar. Deus está curando hoje, Deus está libertando, Deus te dando autoridade para você vencer a tua carne, porque há poder no nome e no sangue de Jesus. Oremos. Bondoso Deus e eterno Pai, oh Pai, obrigado por tua palavra, Senhor. Obrigado pelo sangue do teu Filho amado Jesus Cristo, que nos livrou da lei do pecado e da morte, Pai. Ó Deus, dá-nos graça para que possamos dizer, crer e falar e profetizar com autoridade que somos santos, libertos, que somos livres do pecado, que somos sim, meu Senhor da glória, livres para nunca mais pecar. Ó Deus de Israel, dá-nos graça, meu Senhor da glória, para que possamos nos livrar de toda heresia, de toda palavra de maldição contra a tua igreja, Pai. Dá-nos graça para que nesses últimos dias, ó Pai, possamos viver o teu sobrenatural, possamos ser um instrumento nas tuas mãos, ó Pai, para levar a paz, a alegria, a cura e libertação, ó Pai. Eu te peço em nome de Jesus, amém.